E hoje é dia de quê? Mais um StarCast. Com quem, gente? Hoje estou com estrelas incríveis. Tô até com um co-hoster aqui diferenciado. Marcelito não tá aqui, meu querido, tá dodói, mas ele volta, gente. Semana que vem estamos de volta. Mas hoje estou tendo a honra de ter esse co-hoster hoje comigo, Tuco, diretamente de São São Paulo. Paulo. É apresentador, ele também tem um podcast, né? Há 5 Guia anos. Cash há 5 anos, gente. Olha só, eu estou bebezinho ao lado desse moço aqui, ó. Tudo Vou bem, aprender gente? demais hoje. Então, fazendo jus aí o podcast das estrelas, eu, Tuco, né, diretamente da grande família, né, vim abrilhantar esse super podcast aqui e trazer um pouco da minha experiência. Não só a experiência do que eu faço hoje em São Paulo, mas também um pouco da minha experiência dentro do contexto aí que eu sou baiano. Então, logo mais a gente chega nesse detalhe. A gente tem um convidado especial também, ele, que é Meu físico, querido, né? de muitos anos atrás, né? Ele se conheceu na faculdade há mais ou menos uns 25 anos, gente. Pensa. É? 25 anos. Não conta tudo, não. A gente não conta tudo pra gente não denunciar a nossa idade, né? Meu amigo, ele é físico e ele vai trazer uma história incrível pra nós, né, Tuco? Sim, físico, 10 milhões de vendas trabalhando com consórcio, né? Ele também é CEO da empresa HMG, ele é fundador do canal Show da Física, então ele é alguém que vai trazer um só. conteúdo bastante interessante aqui pro StarCast. E física e arte tem tudo a ver, né, gente? Pensa. Física e matemática tem tudo a ver, e física e arte também, né? Verdade. Por isso que a gente hoje uniu, assim, coisas tudo a ver pra gente dar um start diferente nesse StarCast de hoje. É verdade. Bem-vindo, meu amigo. É bem-vindo, já estou bem-vindo aqui então. Sucesso! Eu quero agradecer imensamente a Graça, o Tuco, né? O convite pela Graça de estar aqui hoje, a oportunidade de falar, né? Aos ouvintes aí desse maravilhoso podcast que a gente já está ligadinho nesse canal aqui. Realmente a apresentação foi incrível, né? A minha formação é físico pela Universidade Federal de Goiás, né? Tenho uma longa carreira aí de ensino, passei mais ou menos em mais de 30 escolas. Hoje o Show da Física, o canal, tem vídeos lá que realmente com mais de 1 milhão de visualizações. É um canal que eu fundei para mais ajudar os alunos em sala de aula e cresceu, né? E hoje, né, devido à minha fase de adaptação, sou baixa visão hoje, estou baixa visão, PCD, visão subnormal, eu enxergo somente 10 a 12% hoje, né, da capacidade de 80 a 100% de uma pessoa com visão normal. Qual que é a diferença de cada olho? Diferente de cada olho? Não, hoje realmente assim, somando os dois dá 10%, né? Seria isso, né? Um compensa o outro, compensa o outro e você chega a 10 a 12%. Exatamente, né? Esse é o desafio. E nesse desafio nós fizemos uma transição profissional e veio também esse projeto de escrever o livro, palestrante, mentor, a empresa, enfim, né? É o que vocês realmente descreveram a minha biografia aí. Então você me diz assim, essa questão sua, né? Porque quando eu te conheci, eu acho que você não tinha baixa visão ainda. Não. Não tinha, né? Você tinha uma visão normalizada. Exatamente. E isso foi degenerando? Como que ocorreu todo esse processo? Eu lembro mesmo a nossa caminhada lá na Universidade Federal. Era até engraçado, assim, em relembrar algumas coisas, porque hoje eu posso validar muito a sua história, né, Graça, e realmente num caminho assim, de superação também, Sim. de crescimento profissional. Hoje você se tornou uma pessoa incrível, né, na área de modas, fotografia, e a gente se inspira também, né? Conheço também o seu esposo, tem a oportunidade também, um grande professor lá da UFG, matemático, né? Família incrível. E a conexão com o Tuco também incrível, a história da Bahia, foi para São Paulo, veio aqui para Goiânia, onde nos conectamos. Muitas coisas, que incrível, né? A gente contar a nossa história para inspirar e também fazer com que as pessoas possam perceber que a história dela também é valiosa. Cada um de nós temos um diamante dentro de nós, né? Cada um de nós somos estrelas. Então. Cada um de nós somos estrelas. Show! Agora show de bola. Show de bola. Então, eu já nasci com uma certa deficiência, mas a minha deficiência, o óculos, ele corrigia, né? Então, a correção visual do olho direito era possível. O que aconteceu em 2018? Uns outros problemas, né, vieram no olho direito, que era o meu melhor olho,
né? E a cirurgia não é muito indicada, porque pode ser que afete os outros problemas que eu tenho. A cicatriz na retina, né? Devido à toxoplasmose congênita e tal. Você teve toxoplasmose? Toxoplasmose. Então eu já sou o milagre do milagre, né? Porque a toxoplasmose, ela realmente, assim, a grande maioria é o aborto, né? Ali 3, 4 meses no máximo, não tem a gestação não é formada. E quando a criança nasce, ela nasce com defeitos neurológicos muito graves e a cegueira total. Então eu tive o privilégio, né, de nascer com a neurologia, até mesmo eu brinco assim comigo mesmo. Eu falei assim, ó, se você é um cara fora da curva, realmente nasci do milagre, né? É para ser físico, esse povo físico, matemático, eu acho que eles são do outro planeta, gente, outro planeta, de verdade. Né? Exatamente. Eu até perguntei, você escolheu ser físico? Porque, igual o teu marido, ele escolheu ser matemático? Ou isso são coisas que vêm na vida das pessoas? Ninguém tem aquele sonho, né? Você é físico. Não. Exatamente, né? Eu acho assim, uns seres fora da curva, esse povo que gosta de matemática, de física, e você com todo essa programação, né? Como se diz? Fala aí, Tuco. Superou todas as adversidades, Exatamente, né? E virou um físico, né? Que é uma coisa super difícil. Isso, desde a minha infância eu acho assim que a família é fundamental. Os meus pais, eles realmente passaram a mensagem que eu poderia alcançar tudo que eu queria, né? Então, e tudo que eu... E realmente eu tive uma infância incrível. Você foi perdendo. Exatamente. Mas isso aí, você vê a diferença do pai criar o filho pro mundo, sabendo que ele vai ter desafios, que ele, independente do que ele está passando naquele momento, ele tem que superar os desafios, né? Para que ele chegue na fase adulta, ele já esteja mais preparado. Uma coisa que eu brinco com ele, tem certeza que você não enxerga? Porque ele faz algumas coisas comigo que eu falo, você tá me enganando, fala sério. Aí ele fala, é que eu, baixa visão, não enxergo só com o olho. Então, assim... você desenvolve outras formas de enxergar o mundo, né? Principalmente a memória, o movimento, a fala, né? Por exemplo, ele estava dirigindo para mim na 85. Então, ele mudou de faixa para faixa totalmente da direita, onde que era o ônibus. Eu percebi o movimento, falei assim, nossa, será que ele sabe que aqui pode ser que multa depois de um semáforo? E logo eu fui acionado. Ele falou assim, mas como que você sabe? Aí eu sei, por causa do movimento. Como é que você está enxergando? Então, assim, eu uso, por exemplo, a adaptação que eu fiz às escolas, né? Eu passei por várias adaptações de ensino também, né? Em 2019, 2020, eu conheci a doutora Érica, fantástico, quero agradecer imensamente a ela, porque ela trouxe para mim até mesmo uma notícia mais tranquila, porque até então o diagnóstico ia ficar cego completamente. Imagina você em 2018 ter um diagnóstico, ser desligado, né, do mercado de trabalho, né? Minha esposa recentemente assim fez a opção de cuidar totalmente da Larissa, né? Uma gravidez também maravilhosa, um milagre de Deus, e ela volta também ao mercado de trabalho e eu fico no stand-by, né? Pensando, nossa, o que vai ser, como vai ser. Eu tinha uma vida realmente dinâmica, elétrica, né? Toda você é elétrica, né? E tudo mais, né? Que eu disse, isso, ele é muito acelerado. Né? Muito acelerado. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas aí que tá. Você sabe que uma das coisas que a gente percebe na Bíblia é o recomeço. Deus é um Deus do recomeço. Deus é um Deus do propósito. E eu encontro hoje uma nova missão. Uma missão de transmitir uma mensagem de motivação e de adaptação e de inspiração às pessoas, né? Eu me encontro nesse desafio, nessa missão. Porque assim, hoje com 10, 12% eu estou fazendo mais coisas do que anteriormente eu estou fazendo e produzindo, né? Estou me reencontrando, né? Por que que um ouvinte aí, às vezes no estado normal, não pode também movimentar? É o conforto, né? É o conforto, né? Porque tem momentos que a gente se coloca num conforto e esse conforto ele não te gera crescimento. Crescimento, e né? os desafios, eles te geram crescimento. Mas depende da iniciativa, porque ele também não ficou parado. Tem muita gente que passa por esse tipo de problema e simplesmente se entrega, né, a um momento de depressão, de tristeza. Isso. Ele não, e muitas outras pessoas não. Então se nós lembrarmos aqui, vamos lá, José estava movimentando, foi para o Egito, continuou movimentando. E ele sempre teve fé no recomeço. A única coisa que pode atrapalhar o seu recomeço é se você parar. Se você parar, você... Exatamente. Se você parar, o recomeço, Deus é um Deus do recomeço. Aquela criança que tinha 5 peixinhos e alguns pães, que foi lá ouvir Jesus.
Pode ser que ele tenha sido criticado. Ah, não, mas 5 peixinhos, porque você vai levar isso, né? Fica o odor ali e tudo mais, eu imagino. Mas ele chegou com algo nas mãos, ele movimentou. E aquele menino voltou para casa com 7 cestos cheios. Então, no movimento, Deus te abençoa. Nós temos que movimentar, né? A bênção está no movimento. Pedro, pescando, tentando pescar. Chegou ali na margem, encontrou quem? Jesus. Jesus vai ao seu encontro e faz o seu recomeço ser um novo início na sua vida, né? Então é isso que eu creio hoje, né? Isso é a minha missão. Mas é interessante que o seu programa chama Starcast, que significa estrelas. Na minha vida hoje eu reconheço que o meu sucesso hoje é porque eu encontrei uma estrela em 1998, a Estrela Dalva, que é a minha esposa. Olha, vou apresentar ela. Gente, a minha esposa é sensacional, porque ela também tem uma história de adaptação e de superação junto comigo, né? Na vida dela também foi uma história de superação. E tem aquele texto, né? 2 é melhor do que 1. Exatamente. Tá vendo? Por isso tá explicado. E por isso que eu encontrei nesse livro aqui, ó, mude seus hábitos, mude os seus... Mude seus hábitos. Mude sua vida. Mude a sua vida. Exatamente. Mude seus hábitos, mude as suas vidas. Poderosos para uma vida extraordinária. Eu me encontrei assim, realmente assim, num hábito de exercício físico, exercício mental, na oração, na busca de Jesus, mais intensamente ainda, né? Às vezes eu tenho um hábito de acordar 4h30, 4h45, fazer minha corrida, fazer minha meditação. Quando é 7h15, 8 horas da manhã, não que seja isso um padrão para todo mundo, cada um tem um time, né? Mas eu já me encontro naquela energia, eu já encontro naquela paz, né? Então, assim, é sensacional quando você se reencontra. Já fez tanto e o dia ainda está começando. Exatamente, né? O pôr do sol. Gente, o quanto é lindo o pôr do sol, você olhar para o céu. E mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de enxergar, mesmo com baixa visão. Hoje eu tenho a oportunidade de ainda ter uma memória afetiva, de fazer coisas, de locomover e não assim, depender totalmente. Claro que hoje eu preciso mais de ajuda do que antes. Mas eu tenho uma mobilidade, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Recentemente eu li aquele livro, O Milagre da Manhã. Né? Não sei se você já leu esse livro, que ele fala exatamente de você criar seus milagres logo cedo. Uau. Né? De você acordar às 5 da manhã, das 5 da manhã até às 7 da manhã, você faz tanta coisa, né? Que inclusive eu criei um grupo que a gente começou a acordar às 5 da manhã. Um grupo de palestrantes para a gente treinar, ver o que a gente está fazendo. Então você não tem ideia como evolui, né, você profissionalmente quando você se junta de outras pessoas. Parece com essa mesma iniciativa. Hoje eu acordei às 4h30 da manhã, gente. Também, Graça? Uau, então você é dessa turma. Time, porque eu fico muito cansado o dia todo. Fica cansado, né? Não é todo dia, às vezes você tem que ter um time, um soninho ali e tal, né? Mas assim, é tudo a questão dos hábitos, né? Então, a questão do exercício físico, eu acho que você falou tudo, né? Que dá a questão da dopamina, então assim, tudo você vai reagindo. Os neurotransmissores, vai reagindo melhor no dia, né? Agora, outra coisa importante, nós trazermos aqui para a mesa, para os nossos ouvintes aí, é o seguinte: a nossa vida também não é totalmente linear, né, Graça? Não é totalmente linear, Tuco. Ou seja, tem dias... Não foram só flores, né? Não é só flores também. Eu coloco aqui, tem dias que você não tem vontade de treinar mesmo, tem dia que você fica mais triste, tem dia que eu falei assim, nossa, eu podia tanto enxergar como eu enxergava, né? Mas você não pode deixar que o seu coração te leve àquela murmuração e a murmuração te leva à descrença, né? Você tem que manter a gratidão. Todo dia é uma luta de você manter o coração aquecido no propósito de Deus, porque o espírito milita contra a carne quer te desanimar, a carne fala que não vai dar certo, a carne quer trazer esses desejos da ansiedade, do medo. Mais interessante, olha o importante, falando de medo. Importante. Fala pra gente como é que foi essa transição. Essa transição, mas antes, essa transição, olha só, uma frase para os ouvintes. O importante é você alimentar a sua fé de tal modo que mais do que os seus dias alimenta seu medo. Você tem que alimentar mais a sua fé. E tem uma música sobre o leão da tribo de Judá, né? Fala o seguinte, que faz que os vales cresçam e os montes, que são os problemas, as barreiras, diminuem quando você realmente entende a sua identidade e seu chamado. Isso é importante nas nossas vidas, né? Esse processo de transição é importante ser falado, porque é o seguinte: em 2018 para 2019 eu me encontrei realmente assim,
em tristeza, uma certa depressão. Eu não sabia o norte da minha vida. E fui reencontrando, né, as coisas. Deus foi falando no meu coração através de ajudas. Eu precisei de falo muita porque ajuda. você estava lá, show da física. Show da física. YouTube. A todo YouTube, momento sua vida era o quê? dirigindo Física. e tal, e vai aqui, vai ali. Aí do nada, ele vai ter que parar de dar aula. Ou seja, tudo aquilo que ele vinha vai ter que parar. Aí é esse momento que você precisa tomar uma decisão. E assim, que rumo que você vai tomar. É um choque, né? É um choque. É um choque, assim, quando Muito você grande. fica sabendo, né? Deixa eu ver, 2020 eu tive um diagnóstico que, graças a Deus, ele foi banido realmente, né? Da minha vida, que eu tinha sinais de glaucoma, né? Uau! E aí eu lembro assim, como se fosse hoje. O dia que eu recebi esse diagnóstico, eu olhei para o médico e falei assim, esse diagnóstico não é o meu diagnóstico. Isso. Então eu creio que eu não tenho e nunca vou desenvolver. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, vamos ver, né? Tipo... Tá doida. Mas essa é uma posição de fé. E Exatamente. assim, aí depois disso eu estava, né, fazendo de 6 em 6 meses, né? Todo o processo, os exames e tudo mais. E assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, desesperada, né? Agora, né, recentemente eu voltei e ele falou assim, não tem nada, não existe nada. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, glória a Deus por isso. Então, é um testemunho, né? Mas, assim, naquele momento, pra mim, eu fiquei sabendo, entendeu? Eu fiquei Parece que a gente um pouquinho triste desmonta, e abatida. Isso, vem um luto no nosso coração. Eu normal. Eu olhava pros formiguinhos, eu chorava, tudo eu chorava. Mas depois, eu falei assim, eu não tenho, não vou desenvolver. E assim, eu trouxe essa fé pro meu coração, né? E continuei gratidão, continuei minha vida normal. Que uma das coisas... O baque é quando você, igual você, né? Quando você soube dessa notícia. E o interessante é essa transição sua, sabe? Que eu acho que é incrível. Né? De você ter as forças para saber que aquilo que você fazia, que você fez durante tanto tempo, você não vai poder fazer mais, ou você vai ter limitações para fazer. Isso. Você precisa começar a fazer algo diferente. Isso. Dentro desse diferente, a sua esposa, que estava cuidando da filha, tem que voltar para o mercado de trabalho. Um desafio você está passando para ela, por uma aquele superação desafio. para ela. Então, assim, é algo que envolve não só ele, é uma superação familiar. A superação de todos. É uma adaptação. E interessante que a minha esposa está com um projeto agora de falar sobre a dor silenciosa e sobre essa dor da superação e da adaptação. É um chamado que ela tem recebido. Agorinha ela vai estar compartilhando aqui com vocês também. Mas interessante é o seguinte, olha só. Na física, e a gente estuda muito sobre a pressão atmosférica, a pressão arterial, né? E a gente fala muito sobre a pressão emocional, porque diante das notícias a gente fica pressionado. A pressão está dentro de nós. O dia continua o mesmo, nublado ou chuvoso ou com sol, mas dentro de nós muda, né? Muda a tristeza, muda a alegria. Mas o que você vai fazer com essa pressão? Essa pressão vai ser combustível para você voltar mais para Deus, ter fé, e você vai fazer de Deus somente um amuleto, ou você vai fazer de Deus realmente o sustento o centro da sua vida, né? Você vai deixar que a pressão te bloqueie, ou você vai fazer com que a pressão seja combustível, né? A batata, ela diante da pressão ela cozinha, o ovo diante da pressão ele endurece, você vai endurecer mais, o seu coração vai se amolecer. Outra coisa, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Eu cheguei até aqui porque eu tive realmente um apoio familiar, começando a superação familiar, é das minhas filhas. A minha filha Larissa me apoiou muito, a Letícia, a minha esposa foi maravilhosa, voltou para o mercado de trabalho. Inclusive o seguinte, o trampolim, o pivô de eu estar aqui hoje foi a oportunidade que ela me deu para poder trabalhar junto com ela, me chamou para trabalhar junto com ela, que foi um desafio para ela também. Eu voltei para o mercado de trabalho de vendas, né, viabilização financeira, né, hoje eu atendo agências. Eu mesmo, hoje, eu e o Tuco vamos fazer uma rota aqui, ó, Morrinhos, Caldas Novas, Ponta Linda, Piracaju, vamos visitar clientes. Mentor e eu não de tinha altos negócios. Olha só, um cara que eu conheci 30 dias. Da moda. 30 dias atrás eu conheci numa palestra, está sendo meu motorista agora. A gente tem trocado altas experiências, estamos aqui com a conexão. Né? A conexão a física quântica explica isso. Quando você vibra, né, com determinação, com fé, você atrai coisas desse tipo, né? E a ambiência, eu falo muito disso quando eu falo da minha palestra. Eu falo sobre networking, os 10 mandamentos do network. Network tem 10, né? Aí eu começo a falar o primeiro, que é N, Network with God, conectado com Deus.
Eu falo que a primeira conexão da sua vida é Deus, por isso que a gente coloca sempre Deus em primeiro lugar, a gente pertence a Deus, nossa vida não faz sentido sem Ele. Eu falo dos outros acrônimos, mas o último é o G. Grupo de referência, ou seja, ambiência, o grupo que você pertence, com as pessoas que você se cerca. Eu trago um dado. Harvard, Harvard fez um estudo falando exatamente por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E ele falou que depende do grupo de referência que você pertence. Você começa a imitar dentro daquele grupo as ações, as palavras, mesmo maneira de falar, vestir, a maneira que você faz negócios e o grupo se ajuda. Automaticamente, se é um grupo de sucesso, você tem sucesso. A gente está seguindo isso. Incrível, é incrível. Entendeu? De você exatamente colocar em prática essa modelagem. Pensamento. A Bíblia fala, renovai os seus pensamentos. Por quê? Os seus pensamentos geram palavras, de palavras geram ações, ações geram hábitos, e hábitos compõem seu caráter. O seu caráter vai te levar ao resultados. Então você tem que buscar sempre novos pensamentos. Aí você me pergunta, Ulisses, é todo dia que você está nessa vibe? A todo momento? Não, tem dias que a gente está para baixo mesmo, tem dia que tem o dia mal. As pessoas acham que não pode viver o dia mal, mas tem um dia mal mesmo. Mesmo você fazendo todas as fórmulas físicas e também, né, da psicologia, da neurociência, tem um dia mal, tem um dia que você não vai estar mais para baixo. Você tem que respeitar também o seu momento, né? E como que o palestrante entrou em você? O palestrante, aquele cara que vai lá falar da tua vida e também mudar a vida de outras pessoas através do seu exemplo. Exatamente, né? Esse é o nosso desafio hoje, levar essa mensagem de superação, que as pessoas podem, né, ter um novo caminho, um recomeço. E nesse livro aqui, ó, eu trago um capítulo incrível. Eu falo sobre 6 filtros poderosos para manter e também desenvolver bons hábitos. Olha a dica, né? Olha a dica aí, pessoal. São 43 escritores falando sobre temas diferentes, sobre hábitos aqui, 43 profissionais. Eu te convido você a ter esse livro, a fazer a leitura, a semear nesse projeto, para abençoar esse projeto, para ser abençoado também. E onde a gente pode encontrar esse livro? Você entra em contato com a Graça, com o Tuco ou comigo mesmo, porque eles vão linkar aqui, né? Deixando nas nossas redes sociais aí, Ulisses, _ aquele risquinho assim, que é difícil de falar, Show da Física. Isso é meu Instagram. Tira o _, vai estar lá no TikTok. Ulisses Show da Física. Gente, o cara é até TikTok. Olha só. TikTok. Né? Então, assim, um dos filtros que eu falo aqui é justamente cuidado com a comparação. Ou seja, você está começando um projeto, é normal que pessoas que estão mais à sua frente, o jardim é mais verde. Quem hoje te vê, Graça, né, na seu sucesso em Nova York, andando de helicóptero, né? Isso é muito engraçado. De lancha, olha, ela, tudo isso lá, viu? Mas não sabe aquele caminho, né, que passo, né? Muitas vezes você andando de ônibus naquela época, com a sua câmera fotográfica de 36 poses, que você tinha que economizar uma pose. Não, eu tinha que tinha só 12. Eu tinha uma câmera de 12 poses, que é uma câmera de médio formato, então só tinha um de 12 poses. Mas hoje você não é igual hoje, não, que você vai tirando um monte de foto a todo momento. Eu vi. Você sabe por que isso, né, Tu? Você sabe por quê, né? Eu não. Não. Na verdade, eu acho que pensar analógico, você aprende mais e você se inspira mais, porque você pensa antes de clicar. Então hoje os fotógrafos são muito digitais, são digitais, lógico, mas eles não pensam antes de apertar. Então tudo fica muito automático. Então quando a gente tinha todo esse processo analógico, não ia no bolso, porque era só 12 cliques. Então a gente tinha 12 cliques. Muito em antes de tirar a foto. 36 cliques e hoje não. 36 oportunidades. Hoje a gente tem, assim. Mas é interessante que você faz um estudo da essência da pessoa. Eu acho muito incrível, né? Mesmo nessa possibilidade de você tirar muitas fotos, mas você faz um estudo, você entra na essência da pessoa. Isso é incrível. Então, assim, onde eu quero chegar? É que todos nós tivemos uma história de superação e estamos superando. O Tuco mesmo me contou uma história lá da Bahia que eu quase me emocionei. Ele tirava o pó do escapamento, fazia um pouquinho de água ali para engraxar sapato, né? Para ajudar a família. E o pai indo para São Paulo. E lá hoje Bahia, um cara assim, eu brinco que eu tinha 3 empregos, né? Eu não era o pai do Cris, mas eu tinha 3 empregos. E um deles era engraxate. E como que eu ia fazer a graxa? Braço pequenininho, né, de criança, tem o escapamento do caminhão. Você coloca o braço lá dentro, você puxa esse monte de pó. Aquele pó você mistura com água, aí fazia tinta para engraxar sapato. Então, assim, são momentos que a gente passou por dificuldades, teve que se superar. Eu era engraxate, eu era guarda-mirim e eu vendia picolé, né? Então eu fazia isso daí. 3 por quê? profissões. Por quê?
igual eu te falei no começo, 4 irmãos, uma com paralisia infantil. Né? A gente tinha que se superar e dar o nosso melhor, porque eu tinha minha mãe, porque meu pai estava sempre trabalhando em São Paulo, que era aquela que, através do sorriso, através de todo o trabalho, fazia com que a gente se esforçasse mais, porque o sorriso dela mostrava pra gente que tudo era possível. E trabalhar, estudar foi sempre o que eu busquei fazer para poder a gente ter uma vida melhor posteriormente. Quando a gente veio para São Paulo, foi que a nossa vida começou a mudar. Mas tudo começou com o trabalho dela lá atrás, nos incentivando a sempre dar o nosso melhor. É importante o ouvinte entender que existe um processo. Se você cuidar do processo, você vai ter o resultado. E eu falo de outro filtro aqui. Viva o dia, né, de cada vez. Um dia de cada vez. Não é a psicologia, a neurociência. Aí eu vou mais além. Graça, viva um dia em 3, 4 partes para você poder recorrigir rota. Talvez a sua manhã não foi boa, mas você, no hora do almoço, você possa recorrigir para que a sua tarde seja melhor. Vamos começar de novo? Não é verdade? Eu gosto muito disso. Não, gente, vou recomeçar. Vou começar de novo. O que tem? Vamos fazer o recomeço. Aqui, ó, espiritual. Errar. Nós erramos mesmo. As coisas não dá tudo mente certo. Ele foi me levar no cabeleireiro hoje. Olha só. Você tá muito chique. Primos Cabeleireiro hoje? Lá na Avenida Milão, viu? Olha Primos só. Cabeleireiro. Pessoal, eu tô, né, cuido da aparência hoje e tal. Ainda preciso, sim, melhorar mais. A gente vai avançando, mas um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Eu não cuidava muito do cabelo assim. Só de você andar do meu lado, hoje você fica mais bonito. bonito. Eu escovo o cabelo na academia. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, é importante que o ouvinte saiba que tem um passo a passo. Faça um movimento, 1%, 2%, que no final do ano você realmente avançou 30%. Mas o importante é avançar. Olha, já veio me pensar que já foi mais de 25. Mais de 25? Então, olha só. Então, vamos para a parte final. Fala da palestra. Exatamente. Gente, a palestra. Para finalizar nosso Isto. StarCast hoje, vou deixar ali no meu querido para as finalizações. Considerações finais. Considerações finais. Isso. Tá vendo que acordar 4h30 e não dormir? Eu fico sem palavras, eu esqueço. Mas eu te complemento. Tô aqui, hoje eu sou seu co-host. Sou. Gente, olha o seguinte. É importante hoje nós sabermos as nossas limitações, sabermos o caminho de nos conhecer e conhecer a Cristo Jesus, que nos leve a ter uma maior identidade, uma clareza. Não temos que ser super-homens, não temos que viver realmente exigindo de nós mesmos ter uma vida totalmente linear. A cada dia nós temos que buscar, sim, a fé, buscar realmente uma boa meditação, boas leituras, boas conexões, depender do Senhor a cada dia, mas saber também que a cada dia é o seu dia, né? E avançarmos. Nós somos homens como homens, mulheres como mulheres, normais. Mas nós estamos aqui movimentando algo nesse sentido e crendo que Deus possa levar essa mensagem abençoada para você. E isso eu tenho como missão no palco, como palestrante, levar essa missão de motivação, de incentivo, né? Uma mensagem. Não que somente a minha mensagem seja mais importante, não. A minha mensagem é parte do pão. Quando a gente junta todo mundo, nós temos o pão que é Cristo, que leva a vida à pessoa, né? Boa. Esse é o nosso desafio. Foi nossas considerações Star de hoje, gente. Exatamente. Tuco. Gente, obrigado. Eu tive o prazer de ser co-host aí. Super podcast StarCast aqui com a Graça. Pude falar aqui também com o meu amigo Ulisses, né, trazendo aí para vocês, então, quer conhecer um pouco mais do trabalho que o Tuco faz, que sou eu. Fica estranho falar da Tuco gente que não é o na Tuco, terceira mas é o pessoa. Tuco. É o Tuco que não é o Tuco, mas é o Tuco underline oficial. Então é o Tuco oficial. Gente, Tuco, segue lá que esse cara é top. Tuco É com top. 2C underline oficial, só seguir. Agradeço a oportunidade aí. Logo mais nos encontraremos novamente, talvez em mais algum episódio, principalmente se qual é o nome do co-host? Esqueci? Marcelo. Enquanto o Marcelo estiver infelizmente doente, eu estaria aqui ajudando a trazer ainda mais conteúdo para vocês. Obrigado. Show! Arrasou. Fui! Fomos! Cadê